Eu queria saudar a todos com a paz do Senhor essa noite. Quero dizer da minha alegria e do privilégio de poder conhecer mais este povo de Deus aqui em Zurique. É uma alegria tremenda poder estar aqui com vocês. Eu, como pastor Vicente já falou, nós nos conhecemos há um ano, por ocasião da minha terceira visita aqui à Suíça. Eu estava, no ano passado, numa missão próximo de Lindau, na Alemanha, a divisa ali de Áustria e Alemanha. Estava com um grupo chamado Movida e juntamente com o Global Fellowship, e foi nesse momento que eu conheci o pastor Vicente, e hoje tenho a alegria de conhecer mais um colega, pastor Otávio, uma simpatia em forma de pessoa, não é? Eu quero parabenizar pela igreja bonita, pelo povo de Deus que está aqui. Quantos estão seguros de que Deus vai falar com você nessa noite? Eu também estou seguro. Sabe por quê? Porque Ele é o maior interessado em abençoar o seu povo. Antes de eu continuar, ou melhor, antes até mesmo de começar, eu quero perguntar a você o que quase sempre pergunto quando vou em alguns lugares. Quantos aqui me conhecem? Quantos não conhecem? Não estão perdendo nada, viu? Não está perdendo nada. Mas se você não conhecer de quem eu vou falar, está perdendo tudo. Eu vim aqui hoje, nesta ocasião, para falar daquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o Senhor dos Senhores. E me foi proposto nesta ocasião uma conferência sobre um tema extremamente delicado e extremamente importante. Falar sobre família. Nos últimos anos eu tenho sido pastor e o pastor Vicente pediu para que eu me apresentasse rapidamente. Sou pastor há 14 anos, há 12 anos nos Estados Unidos, há 20 anos como pastor. Sou de São Paulo, minha esposa é de Limeira, mas eu a conheci nos Estados Unidos, na Califórnia, onde moramos. Temos o nosso filho Joshua, que está aqui com a gente hoje. E nesses 12 anos de pastorado ali na Califórnia, na verdade, comecei a convite de uma missão que também faz parte da minha estada aqui hoje, Global Fellowship Network, da qual eu sou um dos diretores. Atualmente sou pastor de uma igreja brasileira em São Mateus, que é bem próxima a São Francisco. Quantos conhecem São Francisco aqui hoje? Pelo menos já ouviram falar. Eu quero aproveitar e me oferecer para ser um guia turístico, caso você queira passear qualquer dia por aquela região. Eu costumo dizer que as pessoas que são gente boa, gente fina, eu caminho por sobre aquela ponte bonita, a Golden Gate. Se você for legal, eu atravesso com você. Se você for chato, eu jogo você lá de cima. Não é? Não, é brincadeira, viu, irmão? É brincadeira. Mas é uma alegria poder estar ali. E eu tenho sido pastor de uma comunidade de fala brasileira, de fala portuguesa, perdão, uma comunidade brasileira de fala portuguesa. E agora, recentemente, de uma outra igreja, me foi incumbida essa missão, Presbitério de São Francisco, de poder estar também assumindo uma comunidade hispana, Latinos Unidos em Cristo. Assim que nós estamos ali trabalhando, e não é pouco não, para a glória do Senhor. Além disso, tenho sido agraciado com Deus também pela misericórdia do Senhor de ser o vice-moderador dos caucus latinos na região da Califórnia, nos Estados Unidos, o que significa estar assim pregando e pastoreando todas as igrejas de fala portuguesa e fala hispana na área norte da Califórnia. De modo que, uma vez mais, é uma alegria poder conhecer vocês e estar com vocês aqui nessa noite. Ontem estivemos ministrando ali na igreja do pastor Vicente. O primeiro tema desta conferência da família, estivemos falando sobre uma família cheia de graça. E hoje é o meu desejo falar sobre relacionamentos e ainda continuar sobre esse tema da família que é tão importante e tão relevante. Verdade? Amém. A família não é um projeto social, não é um pensamento de filósofos gregos. A família é um projeto de Deus. Relacionamentos não são fáceis, não é uma coisa fácil, mas Deus tem proposto método dele para poder fazer isso funcionar. Não é de qualquer forma. É preciso buscar na palavra, é preciso pedir a Deus que nos dê graça. E é o que eu quero propor aqui a vocês. Eu não sei quantos dentre nós aqui são casados.
Quantos são solteiros ou solteiras? Muito bem. Quantos têm 5 anos de casados? Até 10 anos de casados? 15 anos de casados? Muito bem. Alguém tem mais de 20 anos de casados? 37. Eu pergunto a vocês que têm mais tempo assim, a vida a dois, a vida de casado é fácil? É? Eu estou, neste mês, completando 10 anos de casado com a Andréia. Eu gostaria que você desse um sinal a essa mulher linda que Deus me deu aí, olha só. Deus me deu essa bênção. 10 anos de casado. Uma certa feita eu perguntei para um casal que estava celebrando bodas, 50 anos. Que bodas que é? De ouro. Cheguei para o casal e disse assim, fala para mim como que é passar 50 anos juntos. Afinal, eu não tenho nem isso de vida. Eu não tenho nem 50 anos sozinho. Como é passar 50 anos juntos? Sabe o que eles me responderam? Ah, reverendo, é como passar 50 minutos. Eu falei, 50 minutos? Sério? É 50 minutos debaixo d'água sem respirar. Eu falei, bom, então eu tenho que me preparar para essa vida a dois aí. Se você pensa que relacionamento é coisa fácil, não é não. Se você pensa que vida familiar é coisa fácil, não é. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar. É por isso que estamos aqui, porque tenho certeza que Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar o seu casamento, Deus quer abençoar a sua casa, o seu relacionamento com filhos, a sua esposa, o seu esposo. E para tanto eu gostaria de fazer uma leitura de um texto conhecidíssimo no livro de Gênesis, capítulo 6, dos versos 1 ao 22. Se você tiver a sua Bíblia, abra comigo, por favor, se não, acompanhe a leitura que eu farei. Gênesis 6, 1 a 22. Trata-se nada mais, nada menos da história de Noé e de sua família, que vivem num mundo extremamente conturbado, extremamente violento e em plena transição. E assim diz-nos então a palavra do Senhor. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolhiam. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com um homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens da fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura, 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás também andares baixo, 2º e 3º, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo
estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão para ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, pois te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Palavra do Senhor, amém. Talvez você esteja pensando, nossa, mas que texto interessante que o pastor resolveu escolher para falar sobre a família. Eu gostaria, antes de mais nada, de deixar muito claro e enfatizar que eu não tenho pretensão nenhuma aqui nesta noite de me valer desse texto e fazer nenhum tipo de defesa, apologia às várias linhas arqueológicas que provam ou desaprovam a evidência, a existência de dilúvio. Quero deixar claro que não é o meu desejo falar, nem mesmo fazer menção das várias correntes literárias que falam sobre as mudanças dos polos como uma possibilidade para a defesa de um dilúvio ou de vários dilúvios, como dizia Heródoto. Não é o meu desejo aqui fazer nenhuma abordagem na área dos filósofos gregos ou historiadores egípcios, e muito menos fazer comparação de Noé com o herói babilônico Gilgamés, conforme encontramos no tablete 11 do épico de Gilgamés, que faz uma comparação como se esse fora Noé. Não, esta não é a minha pretensão. O meu único desejo nesta noite é olhar para o texto que acabamos de ler e, através dele, fazer um paralelo, olhar e perceber como foi a construção da arca, quais foram os mandamentos do Senhor, e fazer esse paralelo, o que é que Deus espera, como devemos construir a nossa família, os nossos relacionamentos. Essa é a minha proposta para esta noite. Analisar e pensar na família como uma construção e, sobretudo, pelo fato de que vivemos em tempos e dias exatamente como os de Noé. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, pensando nisso, disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, e diz o texto, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 26 e 27. Se não bastasse, o autor da carta aos Hebreus ainda diz assim: foi pela fé que Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por um santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Portanto, o meu desejo é que você, movido nesta noite por um santo temor e orientado divinamente, orientado pela palavra de Deus, possa aprender a construir, a estabelecer a família que Deus tem proposto para você, o namoro que Deus tem para você, o noivado que Deus tem para você, a educação dos filhos que Deus tem para você. Portanto, a pergunta que cabe a nós nesse momento é: quais são as nossas responsabilidades? O que devo eu fazer diante desta situação? O que é que Deus espera de mim? Como construir a minha casa? Como construir o meu relacionamento? Número 1, eu gostaria de falar, é preciso ter consciência de que vivemos em dias perigosos e violentos, num mundo extremamente corrupto. Você pode repetir isso comigo, por gentileza? Preciso ter a consciência de que vivo num mundo perigoso e violento. Ou seja, o texto logo de cara apresenta esta denúncia dizendo que Noé vivia nesses dias de corrupção, de perigo, e daí o descontentamento divino com esta situação. A maldade era tamanha, o coração do homem estava de tal forma corrompido, a corrupção dos filhos dos homens e dos filhos de Deus, a promiscuidade, a união deles com outros povos, as suas perversões, a violência era tamanha, a corrupção e a iniquidade era tão grande que o texto chega a dizer que Deus arrependeu-se de fazer o homem. É preciso entender, amados irmãos e irmãs, que isso daqui é uma linguagem antropomórfica, é falar por antropopatia. Deus não se arrepende, diz a palavra,
Portanto, esse arrepender-se é uma forma do autor dizer que Deus estava tão enojado com aquela situação que não aguentava e não suportava mais. É por isso que Deus está desgostoso, e diz o texto, então o Senhor viu que a maldade se multiplicara no coração dos homens e a humanidade cada vez mais ficava vivendo nessa promiscuidade, nessa situação de corrupção do seu próprio coração. Mas nesse sentido eu pergunto a vocês, em que mudou os nossos dias? Melhoramos ou pioramos? Se formos sinceros, queridos irmãos, podemos perceber que não há muita diferença entre os dias de Noé e os dias atuais. Talvez a única diferença seja para pior ainda. Afinal de contas, hoje já não vivemos apenas o mal, mas vivemos a banalização do mal. Já não basta viver o mal, é preciso agora banalizar o mal. Vivemos em dias de corrupção, sim ou não? Claro. De violência, vivemos dias de depravação. O mundo em que vivemos está cada vez mais violento e mais perigoso. Criar uma família num contexto atual é extremamente perigoso. Olhar para os nossos dias significa colocar-se diante de gigantes. Estes homens de fama de hoje são perigosíssimos. A realidade que vivemos está aí na nossa cara, casamentos cada vez mais desfeitos, destruídos, famílias arruinadas, pessoas cada vez mais vivendo em tensão, em conflitos, em problemas físicos, psicológicos, agressão. Olha ao nosso redor. Os dias não melhoraram, pioraram. Se tratando de relacionamentos, permita-me dizer que as coisas estão tão difíceis que há pelo menos duas realidades que eu gostaria de destacar aqui hoje, baseado ainda nesta leitura que fizemos. Número 1, mais do que em qualquer outro tempo da história, temos percebido relacionamentos sem nenhum tipo de compromisso. Olha que interessante o texto, diz assim: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gente, não há consenso entre teólogos acerca de que de fato significa essa passagem. Experts e estudiosos não conseguem ao menos chegar a uma única conclusão acerca desta passagem. Há várias opiniões de eruditos e estudiosos. Uns acreditam que se trate de anjos de Deus caídos, outros acreditam que estes homens sejam da descendência e da linhagem de Sete, enquanto outros ainda acreditam que esses filhos de Deus sejam apenas homens de folclore hebreu. A verdade é que, mesmo não sabendo, há uma prática. Obrigado, agradeço muito. Há uma prática que é muito clara e endêmica nos nossos dias. O texto diz que os filhos dos homens tomaram mulheres de todos os tipos. E eu fico pensando, esta prática, infelizmente, amada igreja, tem estado no meio da casa de Deus, do arraial do Senhor. Esta prática, que prática, pastor? De sair por aí tomando todas as mulheres que parecer bem aos seus olhos. O texto fala exatamente que os filhos de Deus, uma vez mais, ainda que não tenhamos um consenso acerca dessa passagem, uma coisa eu posso dizer: a vida se tornou uma banalização, uma espécie de bordel institucionalizado, onde vale tudo. Esse tipo de atitude hedonista faz com que homens e mulheres saiam por aí catando homens e mulheres de tudo que é jeito. O relacionamento hoje não tem mais compromisso. Vivemos em dias de uma banalidade total, que o que vale, sabe o que é? É a conquista, é um número. Com quantas você ficou, hein? Quantas você catou? Olha que expressão. Quantas você catou hoje? Nós vivemos em dias que o relacionamento parece mais uma coleção de bonecas. Ganha quem tem mais, quem ficou com mais naquela noite. Mais do que em qualquer outra época da história, queridos irmãos e irmãs, nós temos vivido uma poligamia, homem com muitas mulheres, e uma poliandria, mulheres com muitos homens. Obrigado. Mais do que em qualquer outra época da história, nós temos visto essa prática, até infelizmente e lamentavelmente, no meio do povo de Deus. Continua-se, ainda hoje,
Os filhos dos homens vendo que as mulheres estão aí dando sopa, e as mulheres vendo que os homens estão dando sopa, e aí não importa o relacionamento, se tem compromisso ou não, vamos ficar. Estamos vivendo os dias de corrupção. Lamentavelmente, vivemos também um outro problema ainda mais sério, vivemos uma vida cheia de aparências. É verdade que o texto diz, as filhas dos homens eram formosas. E alguém olha para mim e vai falar assim, só porque ele é feio, ele vai falar da beleza, quer ver só? Só porque esse pastor não é bonito, ele é contra a beleza. E deixa eu fazer já um ponto aqui bem claro. Eu não tenho nada contra a beleza ou o fato de ser bonito. Não há nada contra ser elegante. Afinal de contas, olhe pelo menos para a pessoa que está ao seu lado. Dá uma olhada. Que elegância em forma de pessoa. Se você assustou é porque você olhou para o lado errado. Certamente eu não estou aqui para fazer apologia, defesa à feiura. O problema não é ser bonito. O problema é que a sociedade em que vivemos acaba tendo uma tendência enorme para o culto ao corpo. Verdade ou não? Vivemos uma sociedade cuja maldição é querer ter o corpo ideal. Sob o pretexto de que a gente está buscando saúde, mais e mais jovens em todos os tempos têm vivido problemas físicos, psicológicos e mentais, porque estão numa busca da cultura do corpo. Há mais do que em qualquer outro momento da história, jovens vivendo em anorexia, ou em vigorexia, ou umas ficam tão cadavélicas, tão magras, porque querem a cultura do corpo, querem estarem bonitas e bonitas, achando que podem até mesmo deixar de comer para chegar àquilo que elas consideram ser ideal, como tamanho, peso, modelo. Ou então aqueles caras que tomam bomba e vão ficando assim, explodidos mesmo. Nós vivemos em dias terríveis. Essa cultura do corpo talvez tenha causado mais distúrbios do que a gente possa imaginar. É o que eu costumo chamar lá na minha igreja, quando falo com os nossos queridos jovens. Vive-se hoje uma nova síndrome, a síndrome da madrasta da Branca de Neve. Alguém conhece? Não existe essa síndrome na psicologia. Eu estou apenas dando o nome. Mas quem aqui conhece a história da madrasta da Branca de Neve? É aquela rainha que era lindíssima e chegava todos os dias diante do espelho e aquela pergunta clássica, olhar para o espelho, imagino eu, passava aquele jogada de mão, ou então, como algumas mulheres de cabelo longo fazem assim, ó. Eu nunca tive esse privilégio de ter um cabelo longo, não sei como é que funciona. Mas imagino que ela chegasse diante do espelho e a pergunta todos sabem, espelho, espelho meu, tem alguém mais bela do que eu? Qual é a resposta do espelho para esta senhora, rainha? Tu és bela? Todos os dias, a rainha madrasta chegava diante do espelho com a mesma pergunta, tem alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia com toda a educação, com toda a polidez, tu és bela. Até que um dia, a bela madrasta chega diante do espelho e faz a mesma pergunta, esperando ouvir, não querendo ouvir nada ao contrário. Tem alguém mais bonita? O espelho não mente, não diz que você é feia. Disse a ela, tu és bela, mas tem alguém que é mais bela do que tu. Branca de Neve. A beleza da mulher foi embora, na hora. A cara fechou. A raiva subiu. A inveja tomou conta do coração. Afinal de contas, a gente não basta ser belo, a gente quer ser o mais belo do mundo. Sabe qual é o nosso problema e qual é a nossa síndrome? É porque a gente não quer ser feliz, a gente quer ser o mais feliz. A gente não quer que ninguém seja mais feliz do que a gente. A gente não quer que ninguém seja mais bonito que a gente. Não pode imaginar a ideia de alguém conhecer mais do que eu. Preciso ser eu, o cara que é o top. Porque se o dia que alguém souber mais do que eu me corroo de inveja, de raiva. Os dias em que nós vivemos é de corrupção tamanha, porque toda a nossa beleza vai embora simplesmente diante do fato de que tem alguém que possa ser melhor do que eu em alguma área. O coração do homem e da mulher está tão corrompido que eu não suporto a ideia. Não basta, como eu digo na síndrome da madrasta, ser bela. Eu fico com ira, eu fico feio, porque eu quero que a outra seja feia. Não basta eu ter, eu quero que o outro não tenha.
E aí a gente não entende, porque a gente vai falando de corrupção e você pensa que corrupção acontece só lá no Planalto Central. A gente ouve de corrupção e você fala, isso é coisa do PT. Isso não tem nada a ver comigo, mas corrupção começa nas mínimas coisas, começa no coração. E a Bíblia diz que Deus conhecia isso, e é exatamente isso que a gente começa a perceber. A gente acha, mais uma vez, falando sobre a beleza, eu não sou contra a beleza, acredite, mesmo sendo feio do jeito que sou, não estou fazendo apologia à feiura, mas eu sou contra essa cultura do corpo, essa cultura e essa mentalidade que só pensa com o exterior, essa coisa de pessoas que só vivem pelo exterior, sem ao menos considerar que há uma coisa mais valiosa do lado de dentro. Infelizmente, vivemos nessa cultura e, lamentavelmente, aquele que acha que a beleza ou que a felicidade está do lado de fora, infelizmente vai na contramão da palavra de Deus. Porque não é a felicidade, não é a beleza exterior que traz felicidade, mas a palavra do Senhor é clara ao dizer que é o coração alegre que aformoseia o rosto, não o contrário. É preciso entender que esse é um problema e poderíamos ainda falar muito sobre isso, mas eu quero desde já admoestar aqueles que têm a tendência de simplesmente olhar para o visual, de dizer que nós temos uma tendência à velhice e à corrupção também do próprio corpo e da própria matéria. Ou seja, aquilo que é bonito hoje, quem tem a tendência de super ou hipervalorizar o bonito hoje, cuidado. Quem olha só para o exterior, essa beleza toda cai, esses cabelos todos vão embora, ou então ficam brancos. Olha, eu até queria ter o privilégio de muitos, de poder dizer, olha como meus cabelos estão ficando brancos, mas nem tempo de branquecer eu tive. Olha só, nem isso tive esse privilégio. Se eu não tivesse algo mais para oferecer, a minha esposa estava perdida. Nós vivemos dias de corrupção, vivemos em dias em que os corações estão maus e são maus por natureza. Os nossos corações, os desejos do coração são maus. O texto diz exatamente isso, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos dos seus corações eram só continuamente maus. Ou seja, ainda há aquele grupo de pessoas que pensam assim, essa palavra não é comigo, porque eu não tenho nada a ver com esse negócio de beleza, nunca fui vaidoso assim. Essa palavra não tem nada a ver comigo, porque não, eu não sou assim tão corrupto como este pastor está falando, não vivo de aparências, não tenho um relacionamento sem compromissos. Na verdade, eu até casei amando bastante a minha esposa. Mas o problema é que o nosso coração é mau e Jesus sabe disso. Por natureza humana, nosso coração é corrompido. Nós temos essa natureza caída, e eu tenho uma notícia a você, nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. E o Senhor é aquele que conhece todos os nossos pensamentos, é Ele quem conhece todas as nossas imaginações, diz o texto. Ou seja, eu fico pensando muitas vezes acerca da nossa vida e costumo também dizer algumas vezes, algumas dimensões da nossa vida. Cada um de nós temos pelo menos 3 dimensões. Há uma primeira dimensão que é a minha vida pública, é essa que você está vendo, onde eu me apresento, estendo a mão, os cumprimentos, saúdo e digo, talvez até mesmo tirando um cartão do bolso, um prazer, sou o pastor Jorge, sou pastor na Califórnia. Então essa daqui é a vida pública, onde eu me apresento, onde eu represento uma pessoa, onde eu trago um nome, um título. Essa é a vida pública de cada um de nós. Mas existe uma segunda dimensão da minha vida e da vossa vida, que é a nossa vida privada. É aquela que se passa na intimidade da minha casa. Porque da mesma forma que eu não venho para cá falar para vocês de pijamas, eu não vou para casa e não deito de terno e gravata. É a minha vida privada, é aquilo que acontece no meu particular, é aquilo que só eu e a minha família sabemos. É da forma que eu sou um pouco mais intimamente ali, ó. Eu não chamo a minha esposa na minha casa de irmã Andréia.
Também eu não peço para ela, por favor, leve o nosso filho para o departamento infantil, porque eu preciso ter um momento de aconselhamento com a senhora. Claro que não. Porque há coisas que só acontecem nessa outra dimensão da minha vida íntima, minha vida privada. Mas existe uma terceira vida, uma terceira dimensão, que é a minha vida psicológica. É a minha vida que às vezes nem a pessoa que está ao meu lado sabe quem eu sou e conhece a mim. E é por isso que a familiaridade é falha como critério do conhecimento. Tem gente que passa 10 anos, 20 anos juntos e um dia ela chega e fala assim, nossa, não estou te conhecendo. Sabe por quê? Porque tem coisas que só aqui, só eu sei. Só eu vivo, aqui estão os meus sonhos não realizados, as minhas orações não respondidas, os meus desejos mais íntimos. É justamente nesse mundo, nessa dimensão que o senhor Sigmund Freud iria dizer que é um caldeirão fervilhante de excitações. Aqui eu sou o que sou e não sei que sou. Aqui eu tenho desejos que não são regidos pela lei, simplesmente pela lei do prazer. Não pela consciência, não pelo ego, é pelo id, como diria ele. É uma coisa que eu sinto, essa pulsão do Thanatos ou do Eros, que me leva a fazer coisas que um dia eu ponho a mão e falo assim, nossa, como é que eu fui capaz de fazer um negócio desse? Porque nesse mundo, esse mundo das imaginações, esse mundo interno me assusta. Um dia a gente acorda com um sonho e fala, como é que eu fui capaz de sonhar um negócio desse, meu Deus? Eu, pastor, sonhei isso? A gente se assusta porque a gente acha que se conhece, um dia você toma um susto enorme, porque nesse mundo a gente não sabe quem é. A gente acha que sabe, acha que se conhece. Ou você acha que prostituição só acontece ali na Rua Augusta, em São Paulo? Ou você acha que prostituição acontece só ali na Orange Blossom, na Flórida? Na Castro, ali na Califórnia? A verdade é que nós temos uma Rua Augusta, uma Blossom Orange dentro de cada um de nós. A gente tem uma rua aqui onde a gente prostitui-se, a gente faz o que quiser, a gente coloca a pessoa que quer com a perna que quer, a gente vai montando. A cabeça dessa, o corpo desse, o pé daquela. A nossa cabeça é terrível, nosso coração, e Deus conhece. Você acha que assassinatos acontecem aonde? Ali no bairro mais perigoso daqui de Zurique? Ou você acha que acontece só em alguns outros lugares? A verdade é que aqui nós matamos quem a gente quer e quantas vezes a gente quer. Não satisfeito por matar uma vez, a gente mata, coloca o cara lá de cima do prédio e joga ele outra vez. A gente revive só para matar outra vez de raiva. Porque nesse mundo da minha intimidade, eu faço o que eu quero. Então diz a Bíblia que Deus, de fato, é o único que conhece as nossas intimidades. Ele é o único que conhece você. O Salmo e o salmista no capítulo 139 vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu me sabes bem, conheces o meu assentar e o meu levantar. Senhor, o Senhor conhece tudo de mim. A palavra nem chegou à minha boca e Tu já as conhece. A forma que eu fui formado, eu não estava nem formado ainda, o Senhor já sabia. Por isso eu quero dizer, olhando para esse texto, eu quero dizer a você, vivemos em dias de corrupção, vivemos em dias em que o Senhor continua sondando os corações e não há um outro sentimento, senão esse desgosto do Senhor de dizer, o coração do homem está acabado. A vida humana, esses desejos, esses impulsos aí são todos do mal. Mas há um dilúvio novo que vem da parte de Deus hoje, um dilúvio de graça, onde nós não precisamos perecer, nem você, nem a sua família, nem o seu relacionamento, embora vivamos num mundo tão corrompido, a graça do Senhor é esse novo dilúvio que Ele diz a mim e a você, embora eu esteja desgostoso com tudo isso, vou te ensinar como fazer uma arca para que você se salve, você e a tua casa. Vou te ensinar a construir relacionamentos que sobreviverão a toda essa corrupção e iniquidade. Vou ensinar você a viver uma vida de forma abençoada para que você realmente possa estabelecer um casamento que seja cheio de graça e de conformidade com aquilo que eu tenho preparado para vocês. E por isso eu quero então dar continuidade e dizer a você, há
a necessidade de ouvir e de construir os nossos relacionamentos, nossos casamentos, nossos namoros, a nossa vida em família, nosso relacionamento com os filhos, em conformidade com a palavra de Deus. Você pode repetir comigo assim: eu quero construir o meu relacionamento de acordo com a palavra de Deus.